vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Alô família, seja bem-vindo a este vídeo e ao meu canal. Meu nome é Lemos Adriano. E seja novo aqui no canal, subscreva-te, ative o sino de notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo aqui, serás o primeiro a ser notificado. Mas também estarás a ajudar o canal a crescer. E se já és de casa, glória a Deus por isso. Não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário e o canal mesmo agradece. E hoje eu trago aqui como revelação a parábola que Jesus nos contou do credor incompassível. Jesus ele disse, um certo dia um rei quis fazer conta com os seus conservos e foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o rei mandou que ele fosse vendido, ele, a sua esposa, os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. Mas aquele servo, a Bíblia diz que prostrou-se diante do rei e disse assim, o reverenciava, dizendo assim: Senhor, se generoso para comigo e tudo te pagarei. O rei perdoou a dívida daquele servo. Aquele servo saiu daquele lugar da presença do rei. No caminho, talvez em direção à casa dele, ele encontrou um dos seus conservos, alguém que trabalhavam juntos no mesmo reino. E quando ele encontrou, aquele conservo lhe devia 100 denários. Mas o que acontece é que ele começou a cobrar a dívida. Ele disse: paga o que me deve. Aquele seu conservo, ele disse: se generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas antes ele não quis ouvir isso. Aquele que foi perdoado, ele não conseguiu perdoar o seu conservo para a prisão. Ele não conseguiu perdoar, sendo que ele primeiro, ele foi perdoado a dívida. E os seus conservos, vendo aquilo que estava a acontecer, eles foram, declararam tudo o que eles viram ao rei. O rei mandou chamar aquele servo. O rei disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devia também teres compaixão do teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Indignado, mandou que o servo fosse lançado nas trevas exteriores. A Bíblia diz que ali havia pranto e ranger de dente. Jesus ele falava dos tempos futuros que virão. Entenda isso. Aquele homem, ele tinha o seu coração amarrado. Ele não conseguia perdoar, sendo que ele foi perdoado uma dívida enorme. Se nós voltarmos para tempos passados, vamos entender algo aqui nessa parábola. Aquele servo, ele não poderia pagar a dívida que ele tinha para com o rei. Porque naquela altura, mesmo juntando os impostos ganhos anualmente, os impostos da Judeia, da Samaria, da Galileia, eles não conseguiriam angariar fundos suficientes para aniquilar aquela dívida. Por quê? Porque quando nós falamos de 10.000 talentos, estamos a falar de quantias grandes. Vais entender o que Jesus aqui quer nos ensinar. Quando nós pegamos os 10.000 talentos para os nossos dias de hoje, nós vamos entender que 10.000 talentos eles correspondem a mais ou menos 474 milhões de dólares americanos. Não poderá falar aqui da nossa moeda aqui moçambicano, não. Nós estamos a falar de dólar americano, 477 milhões de dólares americanos. Com esse valor, uma pessoa que tivesse esse valor, com esse valor é possível comprar 8.500 casas. Sendo que cada casa, essa mesma pessoa compre por 30 milhões. Ok, descendo um pouquinho mais, com 474 milhões de dólares, é possível comprar 42.500 viaturas. Sendo que cada viatura, essa mesma pessoa pague 6 milhões. Estamos a falar de quantias grandes, quantias maiores. E suponhamos que essa mesma pessoa diga assim: olha, eu quero pagar essa dívida mensalmente, eu quero passar a tirar talvez 200 mil. Mas essa mesma pessoa teria que viver 70 anos para pagar essa dívida. Era dívida enorme. Mas ok, voltemos para esse que não foi possível ser perdoado a dívida, o seu conservo. Aquilo que o seu conservo devia era de 100 denários. Se nós trazermos para o câmbio dos nossos dias hoje, para a nossa atualidade, 100 denários corresponde a mais ou menos 80 dólares. E só com 80 dólares, para uma viatura de 6 milhões, 80 dólares só consegue talvez pagar pneus, pagar rodas. Então estamos a dizer que 800 dólares só consegue aniquilar os 10% da compra da viatura de 6 milhões. O que é que nós temos que aprender com isso? Aquele homem, ele sabendo que não poderia pagar a dívida, antes ele prostrou-se, ele humilhou-se, ele reconheceu diante do Senhor. Ele disse assim: Senhor,
tenha misericórdia para comigo, tudo te pagarei. Mas ele sabia que ele não poderia pagar a dívida. É o que acontece nos dias de hoje. Às vezes nós olhamos para alguém, uma pessoa que nos ofendeu, nos machucou, e nós pensamos assim: eu não posso perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa me fez isto, aquela pessoa me magoou, o que ele me fez é demais, então eu não posso lhe perdoar. Sabe o que acontece? É que nem você nem eu merecemos o perdão de Deus. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, que todo aquele que se apresenta diante de Deus para orar antes tem que perdoar se tem algo contra uma pessoa. Então, se nós queremos a ajuda de Deus, primeiro nós temos que aprender a perdoar. Quando nós perdoamos, isso não quer dizer que nós esquecemos do que a pessoa nos fez. Quando nós perdoamos, estamos a nos libertar das correntes invisíveis. Às vezes nós ficamos amarrados, às vezes nós ficamos acorrentados sem entender porquê. Ora, uma coisa não está a correr como deveria correr na nossa vida, e nós não entendemos o porquê que essas coisas não acontecem. É porque muitas das vezes nós estamos acorrentados, existem cordas invisíveis que nos acorrentam. É a falta do perdão. No vídeo passado eu explicava isso. A falta do perdão, ele é como se fosse cascas, é como se fosse um caroço de manga. Quando uma pessoa acaba de chupar a manga, joga ali um caroço, o que acontece é que todas as moscas vêm para ali. As moscas sempre querem estar naquele lugar porque há sujeira. E se nós removermos aquele caroço para outro lugar, possivelmente as moscas também vão seguir, porque as moscas estão em todo lugar onde há sujidade. Então o que acontece é que quando nós mantemos aquele caroço de manga no nosso coração, Deus ele não consegue operar. Deus ele não consegue nos abençoar. E se nós queremos receber a bênção de Deus, temos que remover a sujidade. É como se fosse um tubo de água que vem até a nossa casa. Nós podemos usufruir da água todos os dias, milhões de dias, mas um certo dia a água para de jorrar na nossa casa. Porque talvez alguém chegou e entupiu o tubo com sujidade. É o que faz a falta de perdão. E Jesus, ele nos exorta a perdoar. Antes disso, no livro de Mateus, capítulo mesmo 18, versículo 21, se não for 22, se não me engano, Jesus, ele fala para Pedro. Pedro se aproxima diante de Jesus e ele pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei que lhe perdoar? Até 7 vezes. Jesus ele olha para Pedro e disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós buscarmos a matemática, 70 vezes 7 é agora 490. Então Jesus nos manda perdoarmos 490 vezes. Se a pessoa te ofendeu de manhã, se a pessoa te ofende às 6, às 7, às 8, podes começar a contar. Te ofende às 12, às 13, às 14. Se nesse dia não atingir 490 vezes, ainda tens que continuar a perdoar essa pessoa. O que Jesus nos ensina com isso? Que nós temos que perdoar sempre e todos os dias. O perdão faz bem à alma, traz refrigério. Eu e você não merecemos o perdão de Deus, mas mesmo assim, Deus ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo e ele nos perdoou. E toda honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então família, tchau, tchau, deixa aí o seu comentário aí nesse vídeo e curta o vídeo que está ali na descrição, mesmo na descrição tem um vídeo maravilhoso que fala mesmo exatamente sobre isso, sobre a falta do perdão. Clique no link, assista o vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo.